foi o trabalho que foi conduzido lá na mina Tucano pelo Emerson Nogueira, com a minha participação, com a participação do Rodrigo e com todo o time lá da planta. A mina Tucano ela tá no Amapá, está a 200 quilômetros de Macapá, que é a capital do Amapá. Anteriormente, era uma planta que processava minério oxidado e era lixiviação em pilha. E ela produziu aí de 2005, do final de 2005 até 2009. E produziu aí 292 mil onças de ouro. Em 2012, a planta passou por uma mudança no seu layout. Entrou uma proporção de 30% de minério sulfetado, e, com isso, foi incrementada aí no projeto um britador de mandíbula, um moinho, SAG e 6 tanques de sil, tá? Onde era feita a lixiviação e, consequentemente, era feita também a dissorção do ouro. Em 2018, a planta passou por uma expansão, como os depósitos de minério oxidado foram diminuindo. Então, a ideia do projeto era passar de 90% a 100% de minério sulfetado. Então, com isso, foi implementado aí também na planta um segundo moinho, um moinho de bolas, e um espessador, e um 7º tanque de lixiviação. E, além disso, uma planta de oxigênio gasoso, PSA, que era essa planta que iria fornecer o oxigênio para alimentar aí a planta de lixiviação. Em 2019, como não teve muito efeito o nosso projeto apenas com a planta de PSA, foi implementado também no projeto uma planta de oxigênio líquido, da White Martins. Só para vocês entenderem, o nosso processo é um processo muito simples. Quem trabalha aí com mineração sabe bem disso, né? É um circuito de britagem, de moagem, espessamento e lixiviação, como mostra aí no fluxograma. O moinho de bola ele operou em mês de setembro. E, após 48 horas de operação, a nossa recuperação metalúrgica da planta ela caiu de 88% para 46%. Então, assim, foi uma queda assim, brusca, né, na recuperação. E as medidas tomadas de imediato, como a gente não tinha pouco conhecimento do minério que estava sendo processado, foi recuar na dosagem do minério sulfetado e voltar a dosar o minério oxidado, até a gente entender melhor o que estava acontecendo no nosso processo. Então, como vocês podem ver no gráfico, ao longo do mês tivemos aí recuperações muito baixas. A meta nossa do projeto era 93% de recuperação e conseguimos aí manter nesse período aí próximo de 90%, mas porque recuamos com a adição do minério sulfetado. Durante essa variação de recuperação, e até mesmo para a gente entender o que estava acontecendo, foi implementado alguns testes de processos, teste rápido, para a gente tentar identificar o que estava prejudicando o nosso minério, tá? Que estava causando essa recuperação tão baixa. Então, vocês podem ver aí que foram feitos testes qualitativos e quantitativos para determinação de ferro cianeto e tiocianato. Nesses tubos de ensaio aí vocês vão ver que essa coloração aí mais clara nos 2 tubinhos de ensaio são formações de tiocianato no circuito, e essa coloração mais escura aí formação de ferro cianeto, tá? E, apesar da injeção aí de 270 metros cúbicos de oxigênio no circuito de lixiviação, o oxigênio ainda da polpa se mantinha muito baixo, chegava a praticamente zerar, né? Isso aí prejudicou muito a estabilidade do nosso circuito. Como o cenário não era muito favorável, foi iniciado
com a planta e a geologia, vários estudos. Tá? E uma das medidas que nós tomamos foi que todo minério de frente de lavra, antes de entrar na alimentação da planta, ele era estocado em pilhas, amostrados, e eram realizados testes metalúrgicos. E alguns parâmetros determinavam se esse minério poderia entrar na planta ou não. Nós realizamos em torno de 500 testes de lixiviação em garrafa, e esse era o principal parâmetro nosso para seguir em frente com o minério que foi desmontado ou deixar esse minério estocado em pilha até a gente entender o que estava acontecendo e desenvolver uma rota melhor para esse tratamento. E um dos parâmetros que a gente avaliava era o consumo de cianeto. Em alguns minérios chegava a 5 quilos por tonelada. O nosso ossado era 1.300 gramas. O consumo de oxigênio e a formação de ferro-cianeto e também a formação de tiocianato. Essas informações eram passadas para a geologia e para a mina, e, a partir daí, a gente dava ok se o minério poderia alimentar, se alimentado, ou se teria que ficar no pátio. Após a gente conseguir estabilizar um pouco a alimentação da planta, não com 100% de minério sulfetado, nós, em parceria com a FMG, começamos a desenvolver um trabalho de geometalurgia, onde, através de análise por MLA e por difração de raio-x, a gente conseguiu identificar que o que estava prejudicando muito, já era um conhecimento nosso, mas a gente não sabia a quantidade do que estava no minério. Conseguimos identificar que a pirrotita era o grande vilão lá da planta. Então, após essa caracterização, nós identificamos que, além de ter muita pirrotita, o nosso minério, ela estava 92,5 livre. Então, isso justificava o alto consumo de cianeto e a alta formação de ferro-cianeto. E depois também identificamos que essa pirrotita ela estava 75% abaixo de 75 micros. Então, quanto mais moía fino, mais prejudicial era para o nosso circuito. Por um lado, era necessário moer fino para liberar o ouro que estava associado ali ao sulfeto, mas, por outro lado, se você moesse muito fino, você expunha também muito essa pirrotita. Então, assim, foi um trabalho muito, muito grande realizado lá na planta. Essa curva aí mostra o perfil do oxigênio no circuito de SIL. Igual eu falei para vocês, mesmo injetando os 270 metros cúbicos de oxigênio com uma pureza de 80%, 82%, o oxigênio no primeiro tanque ainda continuava muito baixo, em torno de 0,9. Então, assim, impossível lixiviar material com essa proporção de oxigênio, com essa quantidade de oxigênio. Em 2019, foi iniciado um trabalho em parceria com a White Martins, onde foi instalado lá na mina, na planta, uma planta de oxigênio líquido. Tá? Aí passamos a injetar também no circuito de lixiviação, principalmente no primeiro tanque, o oxigênio líquido. Aí saímos de aproximadamente 270 metros cúbicos de oxigênio gasoso, 82%, injetamos, aí adicionamos, além disso, 250 metros cúbicos de oxigênio líquido, com alta pureza. Então, com isso, fez com que o perfil de oxigênio na lixiviação aumentasse consideravelmente, tá? Saindo aí do 0,9, 1 ppm para 18, 20 ppm. Tá? Isso aí favoreceu muito a tratabilidade do nosso minério. As perdas de ouro, também no circuito de lixiviação, após a injeção do oxigênio, ela caiu consideravelmente. A perda no último tanque era em torno de 3%, isso aí caiu para 0,5%, menos que 0,5%.
Nesse gráfico mostra o rejeito insolúvel da planta após essa passivação da pirrotita e essa injeção do oxigênio. Os rejeitos insolúveis ficaram muito abaixo do que era previsto. Isso favoreceu muito a nossa recuperação. E nesse gráfico aí a gente vê aí a recuperação da planta, né? Um ossado aí de 93%. E após o projeto, após o trabalho, tudo que foi feito para entender, para conhecer, principalmente em qual sulfito o ouro estava incluso e qual era o sulfito que estava prejudicando o nosso processo, essa recuperação chegou aí aos 93%, em determinados meses até próximo de 94%. E é isso aí. Obrigado, Fábio.